Imagine por um momento uma sala esterilizada em um laboratório moderno. Sobre uma mesa de aço inoxidável, um corpo humano. Ao redor dele, cientistas vestidos com equipamentos de proteção seguram instrumentos que não mudaram em 3.000 anos, ganchos de bronze, facas de obsidiana, jarros de cerâmica cheios de natrão. Eles estão prestes a fazer algo que não era feito há milênios, mumificar um ser humano usando exatamente os métodos dos antigos egípcios. Mas aqui está a pergunta que mantém você acordado à noite. O que realmente acontece quando você remove todos os órgãos internos de um corpo humano, o desidrata completamente com sal, e o envolve em centenas de metros de linho? Os egípcios sabiam o que estavam fazendo, ou era apenas ritual sem ciência real? A resposta que estes cientistas descobriram não apenas validou o conhecimento antigo, ela revelou segredos sobre o corpo humano que a medicina moderna ainda estava tentando entender. E o mais perturbador? Funcionou. Funcionou melhor do que qualquer um ousou imaginar. Você está preparado para descobrir o que acontece quando a ciência moderna encontra rituais milenares em um experimento que desafiou todas as expectativas e alguns limites éticos? Durante décadas, egiptólogos estudaram múmias antigas com uma reverência quase religiosa. Eles documentaram, fotografaram, escanearam, analisaram. Mas havia uma pergunta fundamental que permanecia sem resposta. O processo de mumificação egípcio realmente funcionava da forma como os textos antigos descreviam? Ou seria que as múmias sobreviveram por outros motivos, o clima seco do deserto, condições específicas das tumbas, pura sorte? Pense nisso por um momento. Nós temos milhares de múmias. Temos textos descrevendo o processo. Temos até pinturas nas paredes das tumbas mostrando cada etapa. Mas nunca, nem uma única vez na era moderna, alguém havia tentado realmente replicar o processo completo em um cadáver humano real. Por quê? As razões são óbvias: questões éticas profundas, tabus culturais, o puro horror de trabalhar com um corpo humano desta forma. Mas também havia ceticismo científico genuíno. Muitos pesquisadores acreditavam que os métodos descritos nos papiros eram exagerados, rituais simbólicos sem eficácia real. Até que, em 2011, uma equipe de cientistas decidiu responder a esta pergunta de uma vez por todas. O que eles fariam mudaria não apenas nossa compreensão da mumificação, mas revelaria o quão sofisticado, e perturbadoramente eficaz, era o conhecimento anatômico e químico do Antigo Egito. Este é o relato do que aconteceu quando a ciência moderna tentou fazer o impensável: transformar um ser humano em uma múmia usando apenas as técnicas que Tutancâmon, Ramsés II e Cleópatra conheciam. Para compreender a magnitude do que estes cientistas estavam tentando, precisamos primeiro entender o que realmente significava a mumificação no Antigo Egito. Não era apenas preservar um corpo, era preparar uma pessoa para a eternidade. Os egípcios acreditavam que a alma tinha múltiplos componentes. O Ka, a força vital. O Ba, a personalidade. E, crucialmente, o corpo físico precisava permanecer intacto para que estes elementos pudessem se reunir no além. Sem corpo preservado, não havia vida após a morte. Era literalmente uma questão de eternidade. O processo tradicional, como descrito no historiador grego Heródoto e confirmado por papiros egípcios, era meticuloso até o ponto da obsessão. Primeiro, os embalsamadores removiam o cérebro, através do nariz. Usando um gancho longo de bronze, eles literalmente pescavam pedaços de tecido cerebral através das narinas. Você já parou para pensar na precisão necessária para fazer isso sem destruir completamente o rosto? Depois vinha a evisceração. Um corte lateral no abdômen, e os órgãos internos eram cuidadosamente removidos um por um. Fígado, pulmões, estômago, intestinos, todos colocados em jarros canopos separados, cada um protegido por uma divindade específica. Mas o coração? O coração permanecia. Era considerado a sede da inteligência e da emoção, necessário para o julgamento final de Osíris. Então vinha a etapa mais crucial, a dissecação. O corpo era completamente coberto e preenchido com natrão, um sal natural encontrado nos leitos de lagos secos do Egito, composto principalmente de carbonato de sódio e bicarbonato de sódio. O corpo ficava neste estado por exatos 40 dias. 40 dias, explica o Dr. Stephen Buckley,
químico arqueológico que liderou o experimento moderno. Não 39, não 41. Os textos são muito específicos sobre isso. E nós descobrimos que eles tinham uma razão científica muito boa para essa precisão temporal. Após a dissecação, o corpo era lavado, ungido com óleos e resinas aromáticas importadas de terras distantes, mirra da Somália, cedro do Líbano, canela do Sudeste Asiático. Estas substâncias não eram apenas simbólicas, elas tinham propriedades antibacterianas e antifúngicas genuínas. Finalmente, o enfaixamento. Centenas de metros de linho, aplicados em camadas específicas, com amuletos estrategicamente colocados entre as faixas. Cada dedo era enfaixado individualmente. Cada amuleto tinha seu lugar preciso. O processo inteiro poderia levar até 70 dias. O resultado? Corpos que desafiaram o tempo. Múmias com mais de 3.000 anos que ainda possuem pele, cabelo, até impressões digitais identificáveis. Mas como? O que exatamente estava acontecendo ao nível químico e biológico para permitir esta preservação extraordinária? Ninguém sabia com certeza. Até agora. A ciência moderna havia estudado múmias intensamente, mas sempre de fora para dentro. Tomografias computadorizadas revelavam estruturas internas. Análises químicas identificavam os ingredientes nas resinas. Estudos de DNA extraíam informação genética de tecidos milenares. Mas havia um problema fundamental: todas estas múmias já estavam mumificadas. Os cientistas estavam estudando o resultado final sem poder observar o processo. Era como tentar entender como fazer um bolo apenas examinando um bolo pronto. Você pode deduzir os ingredientes, mas não entende verdadeiramente as reações químicas que ocorrem durante o preparo. Tentativas anteriores de replicar a mumificação haviam usado animais, porcos, principalmente, por sua similaridade fisiológica com humanos. E os resultados foram mistos. Alguns animais mumificaram razoavelmente bem. Outros apodreceram parcialmente antes da dissecação completa. Ninguém conseguia replicar consistentemente a qualidade das múmias humanas antigas. Havia teorias, é claro. Alguns cientistas argumentavam que o clima único do Egito era o fator mais importante, que qualquer corpo enterrado naquelas condições desérticas eventualmente mumificaria naturalmente. Outros insistiam que eram os óleos e resinas que faziam o trabalho real, não o natrão. E havia questões práticas perturbadoras que os textos antigos não respondiam. Como exatamente você remove o cérebro através do nariz sem transformar o crânio em uma bagunça irreconhecível? Como você evita que o corpo comece a decompor enquanto ainda está trabalhando nele em um clima quente? Como você garante que o natrão penetra profundamente nos tecidos e não apenas desidrata a superfície? Ler sobre o processo e realmente fazê-lo são duas coisas completamente diferentes, diz a doutora Jo Fletcher, egiptóloga envolvida no projeto. Os textos antigos assumem um nível de conhecimento prático que simplesmente não possuímos. É como tentar montar um móvel com metade das instruções faltando. Mas em 2011, uma oportunidade única surgiu. Um homem havia doado seu corpo para a ciência especificamente com o propósito de pesquisa sobre mumificação. Ele havia falecido de causas naturais. Todos os procedimentos éticos e legais foram rigorosamente seguidos. E pela primeira vez na história moderna, cientistas tinham permissão para tentar o impensável. Eles iriam mumificar um ser humano usando apenas técnicas antigas. Sem refrigeração moderna. Sem produtos químicos contemporâneos. Apenas natrão, resinas, linho e as ferramentas que um embalsamador egípcio há 3.000 anos teria usado. O que poderia dar errado? O experimento começou em uma instalação especialmente preparada que replicava as condições de uma casa de mumificação egípcia antiga, um vabet, como era chamado. Temperatura ambiente controlada para aproximar o clima egípcio. Nenhuma refrigeração artificial. Apenas ventilação natural e as ferramentas e materiais que os antigos usavam. A equipe incluía Dr. Stephen Buckley, especialista em química arqueológica, Dra. Jo Fletcher, egiptóloga com expertise em práticas funerárias, Alan Billis, o doador, cujo corpo seria mumificado, e uma equipe de técnicos e documentadores. Quando começamos, relembra Dr. Buckley, eu estava genuinamente nervoso.
Não sobre o procedimento em si, mas sobre se funcionaria. Se falhássemos, se o corpo começasse a apodrecer, estaríamos essencialmente profanando a doação generosa de Alan. A pressão era imensa. O primeiro passo foi a remoção do cérebro. Usando uma réplica exata de um gancho de bronze encontrado em uma tumba antiga, a equipe precisou navegar pelas passagens nasais estreitas para alcançar o cérebro. O processo foi surpreendentemente delicado. Você não pode apenas forçar, explica Dr. Buckley. O osso etmoide que separa a cavidade nasal do cérebro é fino como papel. Você precisa quebrar através dele cuidadosamente, e então, literalmente, mexer o gancho dentro do crânio para liquefazer o tecido cerebral. Então você vira o corpo de cabeça para baixo e deixa o cérebro liquefeito drenar pelas narinas. O processo levou horas. E funcionou perfeitamente. Aproximadamente 90% do cérebro foi removido, exatamente como descrito nos textos antigos. O rosto permaneceu completamente intacto. Naquele momento, diz Dra. Fletcher, percebemos que os egípcios antigos sabiam exatamente o que estavam fazendo. Isto não era tentativa e erro. Era conhecimento anatômico preciso aplicado com habilidade cirúrgica. A evisceração veio depois. Uma incisão de aproximadamente 15 centímetros no lado esquerdo do abdômen, como descrito por Heródoto. Através desta abertura surpreendentemente pequena, os órgãos foram removidos um por um. Fígado primeiro, depois pulmões, alcançados através do diafragma, estômago, intestinos. Cada órgão foi tratado separadamente, lavado, desidratado em natrão, e eventualmente colocado em jarros canopos. Mas o coração permaneceu, deixado cuidadosamente intacto no peito. E então veio o momento da verdade, a dissecação. O corpo foi completamente coberto com natrão, dentro e fora. A cavidade abdominal foi preenchida com o sal. Mais natrão foi empilhado sobre o corpo em uma camada com vários centímetros de espessura. E então, eles esperaram. Os primeiros dias foram os mais críticos, explica Dr. Buckley. É quando a decomposição naturalmente começaria. Monitoramos constantemente a temperatura do corpo, sinais de descoloração, qualquer odor de putrefação. Por 3 dias, eu mal dormi. Mas algo extraordinário estava acontecendo. O natrão estava trabalhando mais rápido e mais eficientemente do que qualquer um esperava. Você consegue imaginar o que estava ocorrendo ao nível molecular? O natrão, esse sal simples que os egípcios colhiam de lagos secos, estava simultaneamente extraindo água dos tecidos, dissecação, e criando um ambiente químico onde bactérias não podiam sobreviver. A água é essencial para a decomposição. Sem ela, os micro-organismos que causam a putrefação simplesmente não podem funcionar. Mas o natrão fazia mais. Ele estava alterando fundamentalmente o pH dos tecidos, tornando-os alcalinos. E estava extraindo gorduras dos tecidos, literalmente transformando-os em uma substância similar a couro. Após 7 dias, o corpo havia perdido aproximadamente 30% de seu peso original, toda a água. Após 2 semanas, 50%. E aos 40 dias exatos, quando o corpo foi removido do natrão conforme as instruções antigas. O que eles encontraram deixou todos em silêncio absoluto. O corpo que emergiu do natrão após 40 dias não era mais reconhecível como tendo sido uma pessoa viva semanas antes. E ainda assim, estava perfeitamente preservado. A pele havia escurecido para um tom marrom acinzentado, endurecida até a consistência de couro rígido. Os tecidos haviam retraído dramaticamente, o corpo agora pesava menos da metade do seu peso original. Mas não havia nenhum sinal de decomposição. Nenhum odor de putrefação. Nenhuma descoloração ou degradação dos tecidos. Foi assustador e fascinante em medida igual, admite Dr. Buckley. Você está olhando para algo que tecnicamente está morto há 40 dias, mas que parece que poderia durar milênios. E então você percebe, é exatamente isso que ele fará. A análise microscópica dos tecidos revelou algo ainda mais extraordinário. As células individuais haviam sido tão completamente desidratadas que suas estruturas estavam essencialmente congeladas no tempo. O DNA estava intacto. As proteínas estruturais,
colágeno, elastina, permaneciam estáveis. Até mesmo algumas das membranas celulares estavam preservadas. Do ponto de vista bioquímico, explica Dr. Buckley, o que o natrão faz é essencialmente criar uma forma de vitrificação dos tecidos. Você não está apenas removendo água, você está transformando os tecidos em algo quimicamente inerte. É genial. Mas o processo não estava completo. Seguindo os métodos antigos, a equipe precisava agora ungir o corpo com óleos e resinas. Aqui, eles tiveram que fazer escolhas baseadas em análises químicas de múmias antigas. Óleos de cedro para a pele. Mirra e incenso derretidos em uma resina líquida. Cera de abelha misturada com óleos vegetais. Cada substância tinha propriedades específicas, antibacteriana, antifúngica, hidrofóbica. Quando começamos a aplicar as resinas, diz Dra. Fletcher, algo clicou. O corpo começou a parecer, não vivo, exatamente, mas dignificado. As resinas devolveram alguma flexibilidade à pele. O aroma era intenso, cedro, mirra, canela. Você fechava os olhos e podia imaginar estar em uma casa de mumificação há 3.000 anos. A aplicação das resinas levou dias. Camada após camada, permitindo que cada aplicação secasse antes de adicionar a próxima. As resinas selavam a pele, criando uma barreira impenetrável contra umidade e micro-organismos. Mais importante, elas impregnavam os tecidos com compostos antimicrobianos naturais que garantiriam preservação a longo prazo. Finalmente, veio o enfaixamento. 500 metros de linho cortado em tiras de diferentes larguras. A equipe seguiu meticulosamente as instruções de textos antigos, dedos primeiro, depois mãos, depois braços. Cada camada era aplicada com resina derretida servindo como adesivo. O processo levou uma semana inteira. E quando foi concluído, o que estava sobre a mesa não era mais reconhecível como tendo sido um corpo. Era uma múmia. Indistinguível em aparência das múmias de 3.000 anos que repousam nos museus ao redor do mundo. Naquele momento, diz Dr. Buckley, sua voz carregada de emoção, tivemos que confrontar uma verdade extraordinária. Os egípcios antigos não eram primitivos tentando às cegas preservar corpos. Eles eram químicos sofisticados, cirurgiões habilidosos e cientistas meticulosos. Cada etapa do processo tinha uma razão química ou biológica sólida. Eles entendiam coisas sobre preservação de tecidos que nós só redescobríamos agora. Mas ainda havia uma pergunta crucial: quanto tempo esta múmia moderna duraria? A múmia de Alain Billis, como ele passou a ser conhecido, foi monitorada continuamente pelos anos seguintes. Análises regulares, scanners, testes químicos. E os resultados foram nada menos que revolucionários. 3 anos após o experimento, a múmia não mostrava absolutamente nenhum sinal de degradação. Nenhuma. A pele permanecia intacta. Os tecidos internos preservados. Testes de DNA continuavam produzindo resultados claros. Do ponto de vista de preservação, a múmia estava tão estável quanto no dia em que o processo foi concluído. Baseado nas taxas de degradação que observamos, explica Dr. Buckley, esta múmia poderia facilmente durar 1.000 anos ou mais. Provavelmente vários milhares de anos. O processo egípcio não apenas funciona, ele funciona melhor do que a maioria das técnicas modernas de preservação. Mas as implicações iam muito além da simples preservação física. Análises detalhadas revelaram que o processo de mumificação estava preservando informação biológica em níveis que os cientistas não imaginavam possível. DNA intacto, é claro, o que explica por que conseguimos sequenciar genomas de múmias antigas. Mas também proteínas completas, lipídios estruturais, até mesmo alguns metabólitos celulares. Essencialmente, diz Dr. Buckley, uma múmia egípcia bem preservada é uma cápsula do tempo biológica. Ela não apenas preserva a aparência física da pessoa, mas também um registro molecular incrivelmente detalhado de quem eles eram, suas doenças, dieta, ancestralidade genética, até traços de parasitas ou patógenos que os afetaram. E havia revelações sobre o conhecimento químico egípcio que eram francamente surpreendentes.
A composição exata das resinas, as proporções precisas de diferentes ingredientes, mostraram uma compreensão sofisticada de química que simplesmente não deveria existir há 3.000 anos. Eles sabiam, explica Dr. Buckley, que misturar cera de abelha com óleos vegetais em proporções específicas criava uma substância com a viscosidade perfeita, líquido o suficiente para penetrar tecidos, mas suficientemente espessa para formar uma camada protetora ao secar. Eles entendiam que combinar resinas de diferentes árvores produzia propriedades antimicrobianas sinérgicas. Este não era conhecimento acidental. Era ciência empírica aplicada com precisão. Mas talvez a descoberta mais profunda foi o quão completo era o processo egípcio. Cada etapa, remoção de órgãos, dissecação, unção, enfaixamento, tinha um propósito científico claro que contribuía para a preservação. Remover os órgãos internos eliminava as principais fontes de enzimas digestivas que causariam autólise, autodigestão dos tecidos. Remover o cérebro prevenia a decomposição de tecido altamente lipídico que de outra forma atrairia insetos e bactérias. A dissecação com natrão criava um ambiente químico hostil a toda a vida microbiana. As resinas selavam e protegiam. O enfaixamento fornecia barreira física. Era um sistema integrado, onde cada componente reforçava os outros. E tinha sido desenvolvido através de séculos, talvez milênios, de experimentação cuidadosa. O que me deixa maravilhado, diz Dra. Fletcher, é imaginar quantas tentativas, quantos fracassos, quantas observações meticulosas foram necessárias para desenvolver este processo. Os antigos egípcios estavam fazendo ciência experimental rigorosa muito antes do que chamamos de método científico existir. E há uma ironia profunda aqui. A medicina moderna, com toda a sua tecnologia avançada, ainda luta para preservar tecidos humanos por períodos prolongados. Bancos de órgãos podem manter tecidos viáveis por horas ou dias, não décadas. Criogenia permanece experimental e controversa. Ainda assim, usando apenas ingredientes naturais disponíveis há 3.000 anos, os egípcios criaram um método de preservação que funciona por milênios. Você já parou para pensar no que isso significa? Que talvez nossa definição de primitivo e avançado precise ser fundamentalmente revista. Que civilizações antigas tinham conhecimento e habilidades em áreas que nós, com toda a nossa arrogância tecnológica, não entendemos completamente? Mas precisamos falar sobre o elefante na sala. Ou, mais precisamente, o corpo humano mumificado na sala. Este experimento, por mais cientificamente valioso que tenha sido, levanta questões éticas profundas e desconfortáveis. Questões que os cientistas envolvidos confrontaram diretamente e que merecem nossa consideração cuidadosa. Alain Billis fez sua escolha conscientemente. Ele sabia exatamente o que aconteceria com seu corpo. Ele até brincou que queria ser famoso e viver para sempre. Mas mesmo com consentimento explícito, há algo profundamente transgressor sobre tratar um corpo humano desta forma. Houve momentos, admite Dra. Fletcher, em que eu tinha que parar e lembrar a mim mesma que isto era ciência legítima, não profanação. Quando você está literalmente removendo o cérebro de alguém através do nariz, não importa quantas vezes você diga a si mesma que é para pesquisa, há um peso emocional inevitável. E há a questão mais ampla: deveríamos fazer algo apenas porque podemos? O fato de que a tecnologia ou o método existe significa que é apropriado usá-lo. Os egípcios antigos mumificavam porque acreditavam genuinamente que estavam garantindo a vida eterna da pessoa. Era um ato de amor, dever religioso, respeito profundo pelos mortos. Quando nós fazemos isso em nome da ciência, mesmo com consentimento, falta aquela dimensão espiritual que dava ao ato seu significado original. Eu penso nisso frequentemente, diz Dr. Buckley. Nós provamos que o processo funciona. Mas ao fazê-lo em um contexto secular, científico, removemos a essência do que tornava a mumificação significativa. Para os egípcios, você não estava apenas preservando um corpo. Você estava preparando uma alma para a jornada ao além. E ainda assim, há algo profundamente humano sobre o que este experimento revelou. A mumificação egípcia era, em sua essência, uma negação desesperada da mortalidade. Um esforço heróico para derrotar a natureza entrópica da existência, para preservar o self contra o esquecimento absoluto da morte. Nós ainda fazemos isso.
Criamos monumentos, escrevemos livros, postamos em redes sociais, todas tentativas de deixar algo permanente, de sermos lembrados. Os egípcios apenas levaram isso ao extremo lógico. Se você quer ser lembrado para sempre, preserve literalmente seu corpo físico para a eternidade. O que mais me emociona, diz doutora Fletcher, é a conexão humana através do tempo. Quando eu olho para a múmia de Alan, ou quando estudo múmias antigas, eu vejo pessoas que amaram, sofreram, esperaram, sonharam. Pessoas que temeram a morte tanto quanto nós. A mumificação era a forma deles de dizer eu existia. Eu importava. Não me esqueça. E funciona. 3.500 anos depois, nós ainda conhecemos os nomes de Tutancâmon, Ramsés, Nefertiti. Seus corpos preservados garantem que eles nunca sejam completamente esquecidos. Em certo sentido bizarro, os egípcios conseguiram exatamente o que tentaram, uma forma de imortalidade. Mas a um custo. Estas múmias em museus, exibidas atrás de vidro, fotografadas por turistas, seria isso que eles queriam? Ser eternamente preservados, sim, mas também eternamente expostos, estudados, dissecados, debatidos. É uma tensão que não tem resolução fácil, admite Dr. Buckley. Como cientistas, estas múmias são tesouros inestimáveis de informação. Como seres humanos, reconhecemos que eram pessoas que merecem dignidade e respeito. Equilibrar essas obrigações é um desafio constante. E para Alan Billis? Sua múmia agora existe em uma espécie de limbo cultural. Não uma pessoa viva, certamente. Mas também não um artefato antigo. Uma curiosidade científica moderna que também é um memorial permanente de um homem que fez uma escolha extraordinária. Eu espero, diz Dra. Fletcher, que onde quer que Alan esteja, ele esteja orgulhoso do que sua doação nos ensinou. Ele nos ajudou a entender um dos feitos mais notáveis de qualquer civilização antiga. Isso é um legado que durará tanto quanto a múmia em si. O experimento de mumificação de Alan Billis não é o fim da história, é o começo de uma nova era de compreensão sobre práticas funerárias antigas e preservação de tecidos. Pesquisadores agora estão aplicando as lições aprendidas para desenvolver novas técnicas de preservação para tecidos em bancos médicos. As propriedades antimicrobianas das resinas egípcias estão sendo estudadas para aplicações modernas. O conhecimento químico revelado pelo experimento está informando novas abordagens em conservação arqueológica. Há tanto mais que podemos aprender, diz Dr. Buckley. Cada variação regional da mumificação egípcia, cada período histórico diferente, provavelmente tem suas próprias inovações e adaptações que ainda não entendemos completamente. Este experimento foi apenas o primeiro passo. E há perguntas mais profundas ainda esperando respostas. Como exatamente as diferentes classes sociais eram mumificadas? Quais materiais eram usados para os muito pobres versus os faraós? Como o processo evoluiu ao longo de 3.000 anos de prática contínua? Múmias continuam sendo descobertas regularmente, algumas em condições extraordinárias de preservação, outras deterioradas mas ainda valiosas cientificamente. Cada uma tem uma história para contar, não apenas sobre a pessoa individual, mas sobre toda a sociedade que a criou. A múmia de Alan Billis permanece como testemunho de duas coisas extraordinárias. Primeiro, a sofisticação impressionante do conhecimento científico egípcio antigo. Este não era um povo primitivo realizando rituais supersticiosos. Eram químicos, cirurgiões e cientistas empíricos que desenvolveram através de séculos de experimentação cuidadosa um processo de preservação que permanece sem paralelo até hoje. Segundo, a continuidade fundamental da experiência humana através de milênios. O medo da morte. O desejo de ser lembrado. O amor por aqueles que perdemos. O impulso de preservar algo, qualquer coisa, contra o esquecimento inevitável do tempo. Quando você olha para uma múmia egípcia, seja uma de 3.000 anos ou uma criada em laboratório moderno, você não está apenas olhando para um artefato científico. Você está olhando para um ser humano que uma vez riu, chorou, amou, sonhou. Alguém que enfrentou o mesmo medo fundamental que todos nós enfrentamos, a inevitabilidade de nossa própria mortalidade.
Os egípcios responderam a esse medo da única forma que sabiam, preservando o corpo físico com cuidado obsessivo, garantindo que alguma parte da pessoa sobrevivesse intacta à eternidade. E contra todas as probabilidades, funcionou. 3.500 anos é muito tempo. Impérios subiram e caíram. Línguas nasceram e morreram. Continentes foram descobertos. Tecnologias que os egípcios nunca poderiam imaginar transformaram o mundo. E ainda assim, em câmaras seladas nas areias do deserto, os corpos que eles tão cuidadosamente preservaram permaneceram. Esperando. Testemunhando. Lembrando-nos de que, sob todas as camadas de progresso tecnológico e mudança cultural, ainda somos os mesmos seres humanos que olham para a eternidade e perguntam: eu serei esquecido? A resposta, pelo menos para alguns poucos afortunados, ou azarados, dependendo da sua perspectiva, é não. Enquanto suas múmias existirem, eles serão lembrados. Não da forma que esperavam, talvez, mas lembrados ainda assim. E Alain Billis? Ele garantiu sua própria forma de imortalidade. Não através de ritual religioso ou crença espiritual, mas através da ciência. Seu corpo, preservado usando métodos de 3.000 anos, durará milênios. E enquanto durar, ele será uma ponte entre o passado antigo e o futuro distante, uma lembrança tangível de que, não importa quanto mudemos, alguns aspectos da humanidade permanecem eternamente os mesmos. Se esta jornada extraordinária pela ciência antiga e moderna fascinou você tanto quanto fascinou estes pesquisadores, não esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para ser notificado sempre que explorarmos outros mistérios que conectam o passado ao presente de formas surpreendentes. Deixe seu like se você acredita que civilizações antigas tinham conhecimento que ainda estamos tentando compreender completamente. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que adora mistérios históricos e revelações científicas. E nos comentários, me diga, você doaria seu corpo para um experimento assim? É fascinante, perturbador, ou ambos? Quero saber sua opinião sobre onde traçamos a linha entre ciência legítima e o impensável. A história está cheia de segredos esperando para serem revelados através da lente da ciência moderna. E nossa jornada de descoberta nunca termina. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando as maravilhas e mistérios do Egito Antigo. Até a eternidade, ou pelo menos até a próxima múmia.